Olá, oitavo ano, tudo bem? Gente, olha só, a nossa aula de hoje, dia 16, tá? Ela vai tratar de um assunto novo, né? É uma sequência, tá? Do que nós estamos falando, né? Para vocês já há alguns meses aí. A gente vem falando para vocês primeiramente nós falamos de monômio, depois nós falamos de polinômio, depois nós falamos para vocês de produtos notáveis, né? Existem alguns tipos de produtos notáveis, nós falamos de 3 para vocês: quadrado da soma de 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos, tá? E produto da soma pela diferença. E hoje nós vamos dar continuidade, só que é o contrário esse assunto que nós iremos trabalhar, iniciar hoje, que se chama fatoração. Ele é o contrário de produtos notáveis, é o contrário, tá? Então, o que você faz em produtos notáveis, você faz o contrário na fatoração e vice-versa, né? O que você faz na fatoração é o contrário do que você faz em produtos notáveis. Para você entender fatoração, o correto, o ideal é você saber produtos notáveis, porque um é a ida e o outro é a volta. Então, quem sabe ir, sabe voltar. E quem voltou é porque foi, né? Porque soube ir. Então, ele é um assunto puxando o outro. Eu sempre falo para os alunos, e até mesmo para vocês, falei sempre isso em sala de aula, que a matemática ela não é solta, ela é interligada. É uma situação puxando uma outra situação. Às vezes o aluno fala: para que eu estudo isso aqui se eu não vou precisar disso lá na frente? Como não vai? Quem garante a você que não vai? Então, tudo que você adquire conhecimento vai ser útil para você em algum momento da sua vida, tá? Por exemplo, se você aprende a adicionar, você vai ter mais facilidade em subtrair, porque uma é a operação contrária da outra, né? Assim como a multiplicação é o contrário da divisão e a divisão o contrário da multiplicação. Eu já escutei de alguns alunos dizer que não sabe dividir, mas sabe multiplicar. Tem alguma coisa errada aí, porque quem multiplica divide e quem divide multiplica. Então, se eu sei multiplicar, é óbvio que eu vou saber dividir, né? Se eu sei que 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 4 é 12, eu sei que 12 dividido para 4 é 3, porque 3 vezes 4 é 12. Então, se eu sei produtos notáveis, eu também sei fatorar. Se eu sei fatorar, é porque eu sei produtos notáveis, tá? Então, fatoração é o contrário de produtos notáveis, é como se fosse multiplicação e divisão e vice-versa, tá? Primeiro aprendemos produtos notáveis para depois aprendermos fatoração, para que assim o entendimento possa ser melhor para a gente, tá? Então, olha só, existem 4 tipos de fatoração. Nós vamos estudar um de cada vez. E o primeiro a ser estudado será fator comum. Olha o nome, muito simples, tá? Muito simples. Fator comum. Fator comum, aquilo que é comum a tudo.
o que se encontra presente em várias situações. Isso é comum, né? Então, mas antes de entrarmos propriamente dito em fator comum, que é uma das fatorações, nós vamos falar então do que é fatoração. O que é fatorar? Eu enviei esse material para vocês. Esse material está em PDF. Eu espero que vocês possam ter, tido acesso a esse material, registrado esse conteúdo no caderno de vocês. É de extremamente importante isso. Não tenho o que questionar, tá? Tudo que eu envio a vocês, tudo que eu passo a vocês, é necessário que vocês registrem no caderno de vocês, porque eu vou tocar nessa tecla sempre. Quando o aluno copia aquilo que ele lê, ele aprende 2 vezes. Ele aprende por estar copiando, por estar registrando, e aprende porque está lendo. E ainda tem o terceiro momento em que o professor, ele está ali orientando, ele está ali trocando conhecimento, transmitindo, passando aquele conhecimento, explicando como você queira dizer, tá? Então eu não passo determinados conteúdos para vocês porque eu acho bonito, porque é bonitinho, é legal. Não é. É porque você precisa ter esse conhecimento, você precisa registrar esse conhecimento no seu caderno, essa informação, melhor dizendo, essa informação no seu caderno. A turma de vocês é uma turma que poucos possuem material didático, né? O livro didático. Vejam o que eu estou fazendo. Eu estou fornecendo material justamente para ajudar mais vocês na questão do material didático. Então, vocês precisam estar fazendo esse registro no caderno de vocês, tá? E se depois algum aluno disser assim, mas eu não tive acesso. Não, você teve. Você não pode dizer que não teve desde que você tenha uma boa justificativa, né? Porque é como eu falei, sempre eu falei, o que eu puder fazer para ajudar todos vocês, eu estou aqui para fazer, eu vou fazer. A minha intenção é ajudar e não prejudicar, é ajudar, tá? Então, em outros momentos, alguns alunos chegaram comigo, né, e disseram que não tinham material. Então a gente pensou, né, repensou, procurou uma possibilidade de ajudar. Então eu estou fornecendo, eu estou enviando para vocês. Eu espero que vocês estejam tendo acesso a esse material e registrando esse material no caderno de vocês, principalmente aqueles que não possuem o material, o seu livro didático, tá, gente? Porque eu posso muito bem passar uma atividade, passar um trabalho avaliativo, e se você não tem os assuntos no seu caderno, vai ficar difícil, né? Bom, a gente vai falar então agora, né, do nosso assunto propriamente dito. Esse recado aí que eu acabei de transmitir a vocês, eu sempre falo nas minhas aulas. Então eu acredito, isso é mais assim para reforçar um pouco, mas eu espero e acredito que vocês estejam fazendo o registro de tudo no caderninho de vocês. Muito bem.
Então, olha só, fatoração, né, é o nosso assunto. Mas o que é fatorar? Pessoal, fatorar significa você transformar em produto, né? Você vai transformar em produto. Na realidade, você vai trabalhar com a multiplicação, tá? Então, fatorar significa transformar a situação que você tem em um produto. E quando se fala em produto, automaticamente nós vamos lembrar de quê? Multiplicação, tá? Então, olha só, fatorar um polinômio significa escrever esse polinômio com uma multiplicação de 2 ou mais polinômios. Então, se eu tenho um polinômio e eu quero fatorar aquele polinômio, eu vou escrever aquele polinômio através de uma multiplicação. Isso é fatoração, tá? Então, olha só, por exemplo, como eu falei para vocês, nós temos 4 tipos de fatores de fatoração. Fator comum é a primeira, fator agrupamento é a segunda, diferença de 2 quadrados é a terceira e trinômio quadrado perfeito é a quarta. É o que muitos chamam de TQP. TQP é a quarta fatoração. O que é o TQP? Trinômio quadrado perfeito. Não é trinômio do quadrado perfeito. O nome da fatoração é trinômio quadrado perfeito. Não? Tem alguns alunos que falam trinômio do quadrado perfeito, tá? Pode até falar, mas não escreva, porque está errado. A escrita correta é trinômio quadrado perfeito, tá? Muito bem. Então, hoje, dia 16 de setembro, tá? Estamos praticamente já, né, gente? Chegando aí praticamente já nos final do mês, né? Falta bem pouquinho aí, tá? E nós vamos falar de fator comum. Fator comum, eu considero a fatoração mais simples, uma das mais simples, tá? Mais fácil de ser compreendida, digamos assim, né? Então, nós temos aí algumas situações que foram colocadas a vocês no conceito de fator comum, um exemplo de fator comum, tá? Que eu coloquei a vocês, diz o seguinte: a volta da propriedade distributiva. Lembra lá da propriedade distributiva da multiplicação, que você vai multiplicando 1 a 1? Então, você vai fazer agora ao contrário, a volta, né? Aí o conceito diz: a volta da propriedade distributiva é a fatoração, em que destacamos o fator comum. Veja os exemplos. Então, olha só, pessoal, nós temos aí 3 exemplos. Tá? Nós temos 3 exemplos. Exemplo A, no material de vocês, quem tem acesso, quem já teve acesso, pode estar aí acompanhando direitinho e vai ver que o que a gente está falando está de acordo com o que está no material, tá? Então, a gente tem aí AX mais BX mais CX. Tá? Nós temos aí esse polinômio, né? Uma adição de polinômio. Muito bem. AX mais BX mais CX. O primeiro exemplo de fator comum. A gente quer fatorar essa situação. Como é que nós vamos fazer? Né? Nós vamos ter que primeiro identificar qual é o fator comum. Qual é o fator comum do AX?
qual é o fator, no caso, qual é o fator comum que se encontra, né, nos três termos? Aquele fator comum que se encontrar nos três termos, nós vamos retirar ele desses termos. Então, o fator comum aí é bem visível, é o que se encontra nos três ao mesmo tempo, é o x. Esse x é o que nós chamamos de fator comum. Então, o que nós vamos fazer? Retirar. Só que a gente não fala retirar, a gente geralmente diz que a gente vai colocar esse fator comum em evidência, né? O que é colocar em evidência? A gente vai colocar ele separado dos que não são comuns. Então, a gente vai colocar aí um sinal de igual, né? E a gente vai colocar aí esse x aí. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos abrir um parêntese na frente desse x e vamos colocar dentro desse parêntese tudo aquilo que não é comum. O que não é comum aí nessa situação, né? Nesse polinômio aí? Ax mais bx mais c. O que não é comum? O a, o b e o c. Eles não são comuns. O que é comum é o x. Por isso foi colocado em evidência, por isso foi retirado. Então, x é colocado em evidência, você abre um parênteses e coloca dentro aquilo que não é comum. O a mais o b mais o c. E fecha-se então o parênteses. Então, você fatorou. Você já fez a fatoração desse polinômio. Fator comum é isso. Você retira o fator comum, coloca ele em evidência, ou seja, separa ele daquilo que não é comum, abre-se então um parêntese e coloca dentro daquele parêntese tudo aquilo que não é comum, o A mais o B mais o C. E se tivesse outros mais, tá? E aí a gente diz aí, né? Vejam aí que o que eu falei está na resolução desse exemplo que eu acabei de desenvolver, que eu acabei de falar para vocês. Aí mais na frente você tem um pontinho na mesma direção da resolução que nós acabamos de desenvolver, que diz: o fator comum x é colocado em evidência. Ele está fora do parêntese, então ele está em evidência, tá? Aí nós temos um outro exemplo B, né? Nós temos aí, no exemplo B, nós temos 5mx menos 5my. Nós temos esses dois polinômios. Aí nós temos um sinal de igual, ou seja, a gente vai fatorar esse polinômio. Nós temos 5mx e 5my. Qual o fator comum? 5m. Ele se encontra tanto no primeiro termo quanto se encontra no segundo termo. E aí o que você vai fazer? A mesma coisa que você fez com x no item anterior, ou seja, você vai pegar o 5m e você vai pôr em evidência. Então você vai ter 5m, abre um parêntese, que multiplica aquilo que não é comum. O que não é comum? O x menos o y, e fecha-se então o parênteses. Então você acabou de fatorar esse polinômio, 5mx menos 5my. Quando você coloca, quando você fatora, quando você retira o fator comum do polinômio, coloca em evidência, abre um parêntese e coloca dentro desse parêntese aquilo que não é comum, depois que você fatora, você pode voltar à sua forma anterior. Porque aquilo que está em evidência está multiplicando o que não é comum, ou seja, o que está lá dentro do parêntese. E quando você faz essa multiplicação, você volta ao processo anterior. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, no primeiro exemplo, esse x que está multiplicando, né, que está em evidência, tem
tem um parêntese aí, e dentro desse parêntese você tem o A mais o B mais o C. Se você pegar o X e multiplicar por todos os valores que estão lá dentro do parêntese, você vai chegar ao estado inicial, que era AX mais BX mais CX. Né? Porque o que é X vezes A? É AX. Mais o que é X vezes B? É BX. Mais o que é o X vezes o C? É o CX. É tudo que você tinha anteriormente, mas que você fatorou. Então você foi e você pode voltar. A fatoração é assim, tá? A mesma coisa acontece no segundo exemplo, quando você tem 5mx e 5my. Então, o fator comum é 5m. Então, coloca-se esse fator comum em evidência, que é o 5m. Ele está repetido tanto no primeiro termo quanto no segundo termo, né? E aí, quando você multiplica 5m vezes x, você tem o quê? 5mx. Quando você multiplica 5m vezes o y, você tem o quê? 5my. Tá? Então, você volta ao seu estado inicial. Então, tudo que está em evidência, que fique bem claro, tudo que se encontra antes do parênteses é que está multiplicando o que está lá dentro. Tá? Por efeito de curiosidade, mas o objetivo na fatoração é você deixar em forma de produto. Lembra do que é fatoração? Lá em cima tem o conceito. Fatorar significa transformar em produto. Então você já transformou em produto, tá? O objetivo é você sair da onde você está, da situação inicial, e fazer com que essa situação inicial se torne um produto. Isso é fatorar. Ok? Tá. E aí nós temos aí nós temos o terceiro exemplo, né? O nosso terceiro exemplo é 4xy mais 6ay menos 2my igual. Pessoal, é o seguinte, o fator comum, ele nem sempre vai estar visível, como no exemplo A, que você vê o x em todos eles, como no exemplo B, que você vê o 5m em todos eles. Existem casos de fatoração, fator comum, que você não vai ver o termo visivelmente. Você vai ter que olhar para o polinômio e você vai ter que ter uma visão além do alcance. Você vai ter que ver o que está por trás daquela situação. Você precisa ter essa visão. Você precisa ter essa visão. Então, no terceiro exemplo, olha só, você tem 4xy mais 6ay menos 2my. Quem é o fator comum visível? O y, né? O y está no primeiro termo, o y está no segundo termo e o y está no terceiro termo. Beleza, então coloca-se então o y em evidência. Só que existe um outro fator aí, que não está visível, mas eu sei que ele está lá, né? E aí eu vou ter que me lembrar um pouquinho aí. Eu vou ter que lembrar do quê? Que eu estou trabalhando com operações, tá? Então, um fator comum aí é um valor que divide os três termos ao mesmo tempo. É um fator comum. Quem divide o 4? Quem divide o 6? Quem divide o 2? Ao mesmo tempo. Se tratando de valor numérico, o 2. O 2 divide 4, não é isso? 4 dividido para 2 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4. 6 dividido para 2 dá 3, porque 3 vezes 2 é 6.
E 2 dividido para 2 dá 1, porque 1 vezes 2 é 2. Então, o 2, ele é o fator comum aí desses 3 termos. Ele está repetido nos 3 termos? Ele está no primeiro termo? Não. Ele está no segundo termo? Não. Ele se encontra onde? No terceiro. Mas eu sei que eu tenho, 3 valores no qual eu posso dividir o 2. Então, o 2 é o fator comum. Também, assim como o y. Só que o y está visível, o 2 não. Mas você olhando para o polinômio, peraí, existe um valor que divide esses 3 termos ao mesmo tempo. E esse valor é o 2. Então, o meu fator comum não é só o y, o meu fator comum também é 2y. O 2 porque divide 4, 6 e 2, e o y porque está visível, está presente nos 3 termos. Então, meu fator comum é o 2y. Então, agora sim, eu abro um parênteses, ou seja, o meu 2y ele está em evidência, Eu separei, eu tirei, tá? Aí eu abro um parênteses e eu vou colocar lá dentro aquilo que não é comum. Só que lembra que o que é fatorar? É transformar em produto. Não é isso? Então, você vai ter que fazer essa transformação. Então, você tem 4xy e aqui fora o seu fator comum que você colocou em evidência foi 2y. Então, você vai pegar esses 4xy e você vai dividir para 2y. E o resultado que vai para dentro do parênteses. Ah, professora, mas a senhora não fez isso no primeiro exemplo. Fiz sim. Fiz. Só que no primeiro exemplo você não precisava dividir, como você precisa dividir, no terceiro exemplo. Precisar dividir, você dividia, mas você poderia fazer isso de uma outra forma. Quando você coloca, no primeiro exemplo lá, quando você colocou o x em evidência, abriu um parênteses, colocou lá dentro a mais b mais c, todos os valores que estão lá dentro foram divididos pelo x. Você pegou o primeiro termo, que era o ax, e dividiu pelo x. Então, quando você tem ax dividido para x, você cancela o x com o x, sobra quem? O a. Então, você joga logo o a lá direto. Tá? Quando você tem bx dividido para x, você cancelou x e x, sobrou o b, jogou o b para lá. E assim foi com cx. Cx dividido para x, cancela x com x, joga o c para lá. Então, foi dividido também. Só que você nem percebeu. Você isolou o x, abriu um parênteses, colocou lá dentro que não é comum. O que não é comum ao x? O a, o b e o c. A mais b mais c. Só que nesse caso do terceiro exemplo, você tem um fator comum 2y, você tem um valor numérico, você tem um valor, uma variável. Se fosse só variável, como é no primeiro exemplo, tranquilo, tá? Mas não é, você aí vai ter que pegar o primeiro termo, que é 4xy, e dividir pelo que você colocou em evidência, que foi 2y. Então, quando você pega 4xy sobre 2y, aí você divide o 4 com 2 e o y com y. Então, 4 dividido para 2 dá 2. Y com y, Você simplesmente cancela. Y com y. Sobrou quem? Sobrou 2. Que é a resposta de quem? De 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. O y de cima com o y de baixo você cancelou. Sobrou quem? O x. Então, a resposta é 2x. Quando você pegar o 2y, que é o seu fator comum, e multiplicar pelo 2x que está lá dentro do seu parênteses, que foi o resultado da sua divisão de 4xy com o seu fator comum 2y, você vai chegar ao estado inicial, 4xy. Gente,
Fatoração é isso. Você vai, mas você volta para o mesmo lugar de onde você partiu. Se você vai, mas na volta você não volta para o mesmo ponto de partida, então está errado. Então está errado. Tá? Porque se você sai do ponto A para o ponto B, você sabe que quando você voltar do B, você vai ter que voltar para o ponto A, não pode voltar para outro lugar. Você partiu do ponto A, tá? Então, a partir do momento em que você pega 4xy e divide pelo seu fator comum, que foi 2y, né? Então, 4 dividido para 2 é 2. Y com y você vai cancelar, só que sobrou quem? O x. E o que você vai fazer com esse x? Você vai repetir, você vai jogar ele lá junto com 2. Daí você vai ter 2y, que é o seu fator comum, que está em evidência, que está separado. E dentro do parênteses você já tem o seu primeiro resultado da sua divisão, né? A sua divisão de 4xy por 2y, que foi 2x. Quando você multiplica 2y vezes 2x, você chega ao estado inicial lá, 4xy. Se você não chegou naquele resultado, então tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Então é isso. Daí você coloca o mais, agora você vai fazer 6ay dividido para 2y. Como é que você vai resolver essa situação? O 6 você divide com 2, que dá 3. O y você cancela com o y, não é isso? E aí sobrou quem? O a. O que vai acontecer? 3a. Quando você pega 3a e multiplica por 2y, você chega em 6ay. Ou seja, você volta para 6ay. Quando você pega 6ay e divide por 2y, que é o seu fator comum, você chega em um resultado de... Quando você pega 6ay e divide por 2y, que é o fator comum, você chega então ao resultado da sua fatoração, que é 3a. Menos, agora você pega 2my e divide por 2y. Então, 2 com 2 dividido para 2 dá 1, né? Y para y dá 1. Todo e qualquer valor multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, quem sobrou? O m. Então, você vai ter o quê? M. Então, a resposta da sua fatoração é 2y, parêntese, que multiplica 2x mais 3a menos m. Quando você faz essa multiplicação, 2y vezes 2x, 2y vezes mais 3a, 2y vezes o menos m, você chega ao estado inicial que você tinha antes, que era 4xy mais 6ay menos 2my. Isso é fatorar, ok? E aí nós temos aí, tá? 3 pontinhos dizendo, né? O segundo ponto diz, o fator comum 5m é colocado em evidência. No terceiro ponto, o fator comum 2y é colocado em evidência. E aí o professor, né, tá apontando aí para esse quadrado, esse retângulozinho aí embaixo e dizendo, o 2 ele estava oculto, né? Ele não estava lá aparecendo, visível, foi aquilo que eu falei, mas ele estava lá, né? E a nossa obrigação é saber que ele está lá. Mas como é que a gente vai saber isso? Quando a gente tem conhecimentos quando a gente tem conhecimentos da tabuada, né, gente? Porque olha só, eu tenho 4xy mais 6ay menos 2my. Então, o que está visível para mim, o que é visível, o que é comum aos meus olhos aí, é o y. Mas eu sei que existe um outro valor também aí visível, oculto. É o 2. Ele não se encontra aí, mas eu sei que ele divide o 4, eu sei que ele divide o 6, eu sei que ele divide o 2. Então, eu preciso colocar ele também como fator comum, junto com o y, que já está visível aos meus olhos. Então, fatorar é isso. É você ver
além do alcance, tá? Fica a dica. Pessoal, nós falamos hoje de fatoração e nós falamos hoje do primeiro tipo de fatoração, que é fator comum. No nosso próximo encontro nós iremos ver uma atividade ou até mesmo dar continuidade às outras fatorações. Eu espero que todos possam ter um bom aproveitamento com a aula de hoje. Eu sei das dificuldades, tanto as de vocês quanto as nossas, mas a gente vai tentando fazer tudo aquilo que nos é permitido e que nos é possível, tá? Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Logo, logo, nós estaremos aí compartilhando do mesmo espaço. Tudo que eu puder fazer, eu vou estar fazendo a vocês, ajudando a vocês em tudo aquilo que eu puder, que me for possível, tá? Então a gente fica por aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Estudem, registrem, tá? Os seus conteúdos num caderninho de vocês. E a gente, se Deus quiser, nós vamos vencer, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, saúde, paz, felicidade e até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau, um grande abraço.